Oi! Como sempre, eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que compartilha os vídeos. Afinal de contas, é graças a vocês que o canal vem crescendo. Hoje nós vamos dar continuação àqueles vídeos sobre adubação orgânica e o assunto de hoje vai ser esterco de aves. O esterco de aves é particularmente o adubo que eu utilizo com mais frequência, né? Dos adubos orgânicos é o que eu utilizo com mais frequência. Não que seja melhor do que o esterco bovino, ou que o humus, ou qualquer outro adubo orgânico. É simplesmente uma questão de disponibilidade. Como eu tenho galinhas em casa, então, e elas dormem no local fechado, passam a noite no local fechado, eu acabo tendo acesso a esse subproduto e faço a compostagem para depois utilizar nas minhas plantas. Mas é mera questão de conveniência. Você pode optar por aquele que for mais fácil para você ou que você encontrar com mais facilidade onde você mora. Mais uma vez eu queria agradecer ao pessoal do Comida para Plantas, tá, que forneceu o esterco de galinha aqui já curtido, já processado. E como sempre eu vou deixar aí para vocês o Instagram deles, né, lá do Ricardo e do pessoal do Comida para Plantas. Como eu disse, é o que eu utilizo com mais frequência, né, eu tenho acesso mais fácil. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que esterco, ele seco, não é a mesma coisa do material curtido, material decomposto. Ele precisa passar por um processo, tá bom? O que a gente compra em lojas, que a gente compra, por exemplo, do Comida para Plantas, ele já veio curtido, ele já foi decomposto. Se você faz em casa, como eu faço, você tem que esperar um tempo de 90 dias, né? Você tem que juntar uma quantidade boa, fazer aquele monte, né, com esterco e ficar mexendo a cada 2 dias para poder a compostagem ser feita da forma correta. Caso contrário, você pode comprar, né, o produto já pronto, que facilita muito para quem não tem acesso assim fácil ao esterco, seja de aves, seja de bovinos. E quais são as vantagens, quais são os teores do esterco de aves? O esterco de aves, entre todos os materiais orgânicos de adubação orgânica, ele é o que tem os teores de NPK mais alto, tá? O esterco de aves já decomposto, já curtido, ele em média é 3,3,2, né? 3 de nitrogênio, 3 de fósforo e 3 de potássio. Lembrando que isso pode variar, tá? Se a cama de frango foi de poedeira, se a cama de frango foi de frango de corte, se a cama foi de pintos mais novos, isso varia um pouquinho o teor, mas a média é entre 3, 3 e 2. Para quem não sabe, cama de frango é a maravalha, ou se não o resto de serragem que eles utilizam, que é onde os animais caminham, né, para poder os animais não pisarem diretamente sobre o chão de onde eles ficam, ou quando eles vão ficar em puleiros, para poder reter a umidade, reter as fezes, não ter problemas com isso. Então, por isso que existe essa cama que fica ali embaixo. Então, depois eles tiram essa cama, a cama é decomposta, né, passa por um processo de compostagem. Então, é daí que vem esse esterco de aves que a gente utiliza. E como ele deve ser utilizado? O esterco de aves, como eu falei, ele não pode ser usado diretamente, ele não pode ser simplesmente utilizado seco, ele precisa passar por compostagem. Mas mesmo assim tem gente que tem medo, porque às vezes você coloca e acaba queimando as raízes. Porque ele tem um alto teor de nitrogênio. E é um nitrogênio que em contato com a água, ele se perde com muita facilidade. Então, quando você vai montar o seu substrato, né, aquele que você vai plantar a sua rosa deserto, você vai utilizar igual o esterco bovino e igual ao humus. Você vai utilizar 100 gramas, tá, para cada 1 quilo. Esse é o teu máximo que você pode usar. Você pode usar menos do que isso, mas o máximo que você deve utilizar é 100 gramas. Um cuidado que você deve ter com relação ao esterco de aves em comparação com os outros adubos é que o esterco de aves ele precisa de um equilíbrio em relação à areia que você vai utilizar. Se você coloca muita areia no seu substrato, ou seja, mais do que 50%, a tendência é durante as regas você perder os nutrientes que você tem no esterco de aves, porque ele se perde com muita facilidade quando o solo é muito arenoso. Então é bom você evitar mais do que 50% de areia. E quanto às doses de manutenção? A manutenção com esterco de aves, a gente faz o seguinte: a cada 60 dias
a gente vai e coloca uma colher de sopa para cada 1 quilo de substrato no vaso. No caso, você faz isso para fazer a manutenção. E assim como todos os outros adubos orgânicos, você tem que agregar ao solo. Porque todo adubo orgânico precisa da ação dos micronutrientes que já existem no substrato, para que a mineralização seja correta. Então, qualquer adubo orgânico, você colocou no seu vaso, colocou no seu canteiro, seja onde for que você vai utilizar, você precisa agregar ele ao solo. Ele precisa ser misturado ao solo, senão ele não vai ter o mesmo efeito, tá bom? Se você coloca apenas num canto, você corre o risco da planta ir atrás, né, enraizar naquela direção e queimar, certo? E também corre o risco da planta tender a criar raízes só para aquele ponto e ela acabar ficando em desequilíbrio. Você tem muitas raízes em um ponto e tem poucas raízes em outro. Então o ideal é você espalhar e agregar esse esterco de aves ao substrato da sua planta, tá bom? Algumas observações em relação ao esterco de aves. Como o esterco de aves tem esse nitrogênio muito solúvel, né, esse nitrogênio que ele vai com a água com muita facilidade, você não deve utilizar quantidades maiores do que o que eu falei, 100 gramas para 1 quilo e uma colher de sopa a cada 60 dias. Porque você corre o risco de, no momento da rega, além de você perder uma parte desse nitrogênio que vai embora com a água, né, aquele processo que eu já falei para vocês que é a lixiviação, você também corre o risco de, em contato com as raízes, esse excesso de nitrogênio queimar a planta. Então não utilize demais. Outra questão, outro problema em relação a você utilizar demais, é você acabar tendo problemas com a porosidade do solo, tá bom? Apesar de ser muito bom, muito eficiente na hora de melhorar a porosidade do solo, ou seja, melhorar a circulação de ar dentro do substrato, ele utilizado em excesso pode prejudicar, pode ter o efeito contrário. Além de nitrogênio, fósforo e potássio, o esterco de aves também é rico em cálcio, tá? Então, plantas que estão com problema de cálcio, você pode utilizar um bom aporte de cálcio. E eles também são ricos em ácido úmico, que ajuda no processo metabólico da planta. Então é um ótimo adubo orgânico que deve ser utilizado, mas como qualquer outro adubo orgânico, deve ser utilizado com moderação, tá bom? E não perca o próximo vídeo dessa série de adubação. Vai ser o último vídeo que eu vou fazer e eu vou fazer uma comparação sobre o fertilizante industrial e a adubação orgânica. E a gente vai fazer algumas comparações. Tem gente que é muito a favor da adubação orgânica, tem gente que é muito a favor da adubação química. Eu vou comparar e dizer os prós e contras de cada um. Então não percam e até o próximo vídeo. Tchau!